para a gente começar essa live épica, essa live histórica aqui, como é que está sendo, como é que tá sendo esses dias aí para vocês, Junão? Ô, Diegão, antes de tudo, te agradecer o convite. É uma honra estar aqui com um público tão seleto. Você tem o hábito de falar para tanta gente que conhece e domina a nossa profissão de venda. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui com você, com vocês nessa tarde. Então, Diego, é algo novo, né? Sim. Sem querer aqui usar da mesmice, mas nós estamos enfrentando um momento ímpar para todos nós, né? Sem querer usar um termo pejorativo, uma crise, uma pandemia, porque eu não gosto desses termos, ainda que o momento seja isso, uma crise, uma pandemia, eu procuro entender nesse processo de que maneira nós vamos sair melhor dele. Nós precisamos entender isso, né? Do ponto de vista da saúde, é a oportunidade de evoluir a ciência, ou que a ciência possa, nesse momento, melhorar para descobrir a cura, o tratamento e assim. E nós, do ponto de vista empresarial, estamos sendo expostos a uma série de realidades em que, acredito eu, que aquele que tiver mais fôlego e flexibilidade vai sair lá na frente vitorioso. E nós aqui estamos nos reinventando a todo dia, toda hora, Claro. né? Sofrendo com os nãos, né? Buscando transformá-los em sims, né? Isso é um papel fundamental de quem, inclusive, tem o veio do comercial como eu. E o papel nosso hoje é reinvenção, né? Quando a gente para olhar para dentro e para fora, a exigência hoje básica é nos reinventar, né? Acho que a palavra de todo mundo nesse momento é essa, né? Reinvenção, buscar a reinvenção. Mas, olhando para o lado do empresário, do gestor, para o lado do profissional de vendas que está assistindo a gente aqui, como é que você considera que deve funcionar essa reinvenção, João? Ou seja, o que você recomenda para as pessoas para não ficarmos só no campo da teoria? Como é que se reinventa num momento tão crítico como esse? Diego, eu costumo dizer, falo isso, quem me conhece e trabalha comigo sabe que eu sempre digo, não tem receita de bolo, né? A mudança, a jornada, ou seja, durante a jornada da mudança é que se muda, né? Nós vamos nos reinventar durante a jornada. Mas a gente tem ensaiado algumas teses. E eu sempre... É um tema que me afeiçoa muito, porque a minha formação é um homem de rua, eu nasci vendendo, eu trabalho com isso, é a minha aptidão natural, e a gente tem desenvolvido algumas teses. Nós vemos o momento, essa pandemia, toda essa, como um acelerador de mudança. O que nós vamos ver daqui para frente, essas mudanças, em algum momento, elas já se iniciaram em um tempo passado. X. Qual tempo? X. Mudança de comportamento de consumo, a virtualização das transações comerciais, os ambientes cada vez mais múltiplos como plataforma de transação, fisicamente, via telemarketing, via e-commerce, via marketplace. Quer dizer, a gente já via sinalização de tudo isso. O que nós estamos cada vez mais vendo nesse universo aí, sem sombra de dúvida, é uma aceleração desse processo pelo impedimento físico de uma visita, pela a impossibilidade relativa de ir até o cliente ou de ir até o supermercado fazer uma compra. Mas se nós analisarmos alguns mercados mais maduros, e eu sempre faço esse exercício, a gente percebe que essas transações comerciais já estão à nossa frente. À nossa frente, entenda, adiante do que o brasileiro vive hoje. Né? Tanto no B2B, né, que é empresa para empresa, quanto no B2C, que é a empresa para o cliente. Para o consumidor. Né? Me permita usar a terminologia mais simples, porque nós temos um público amplo e eu gostaria de ser útil. Foi o que eu te disse desde o primeiro momento, eu gostaria de ser útil. Né? Então, essa análise, e a primeira coisa que nós nos esbarramos com ela é que, numa relação mais eletrônica, seja ela via e-commerce, seja ela via plataforma de que natureza for, o primeiro senão, o vendedor será substituído?
né? A primeira pergunta que surgiu, esse vendedor vai ser Será trocado? que é o fim do profissional de vendas? É o fim vendas? do profissional de venda? Não, é o início da reinvenção. Eu falo que o bom profissional de venda agora ele vai ter que ser um personal. Você lembra, ô Diego, eu não tenho muita afeição com o exercício físico, né? Tá certo. Mas eu lembro quando nas academias você tinha um instrutor. E aquele instrutor era um cara que atendia, sei lá, 50 pessoas ao mesmo tempo. Eu cheguei aí na academia uma vez, né, bem da verdade, ou duas, nessa época. eu estive lá, poucas, mas estive algumas vezes. Eu vou usar esse exemplo para entender, para construir uma linha de raciocínio prática, né? Assim, mais clara para todos que nos ouvem. Ser um personal. Entende? Eu acho que nós vamos caminhar para isso aí. O vendedor ele vai ter que ser um personal, correto? E aí volto de novo naquela máxima de que durante a mudança, durante a jornada da mudança, algumas coisas que nós vamos descobrir como fazer e como melhor fazer. Mas eu acredito que, inevitavelmente, o profissional de venda terá que ser um personal. Ou ele vai ser um personal na categoria, ele vai ser um exímio conhecedor, por exemplo, de HPC. É uma categoria muito proeminente dentro do varejo tradicional, do varejo alimentar. Né? Ele vai ter que ser um exímio conhecedor. Né? Hoje, por exemplo, eu estava numa live de treinamento com uma equipe querida lá da Bahia, equipe nossa, né, da indústria, da Start Química. Um abraço para todos os meus amigos, os meus companheiros de trabalho lá da Start, empresa de quem eu tenho uma honra gigante de fazer parte do corpo, né, de profissionais que atuam na Start. Eu falava para eles, nós vamos ter que nos reinventar. É fato. O cliente vai cada vez mais exigir de vocês um nível de conhecimento que não vai ser para atender ao comprador. Sim. Né? E aí eu fiz uma pergunta simples, mas que mata muita coisa. Eu falei, vem cá, o comprador que te atende lá na loja de varejo, que te atende lá na drogaria, que te atende onde é que você atende, aquele comprador, ele compra para ele ou ele compra para atender a demanda do cliente dele? É uma pergunta capciosa, por quê? Porque o comprador, em alguns momentos, a postura dele é como se ele comprasse para ele. Claro. Né? E aí, como é que eu acredito nesta hora um vendedor personal, um vendedor com essa pegada de personal, de conhecimento íntimo daquilo, e aí não é mais só da venda, a gente já não discute mais se eu sou um bom vendedor ou não sou um bom vendedor. A discussão agora começa a ser, eu sou um especialista na minha área de atuação. Então, eu perguntava para ele, pessoal, a construção do raciocínio para você quebrar o não desse comprador, meu irmão, é você mostrar para ele como é que a consumidora, como é que essa consumidora, como é que esse consumidor pensa, como é que esse indivíduo que está lá hoje dentro da loja dele, como é que esse indivíduo pensa? Como é que esse cliente que está lá dentro da loja dele pensa? Né? De que maneira esse cara se comporta? Por quê? Eu creio que essa é uma das maneiras consultivas do profissional de venda levar serviço para o comprador, para o cliente dele. Claro. Mas a máxima é, nós teremos cada vez mais a necessidade de profissionais de venda personal. Ou ele vai ser... Pois não, diga, Diego. Então, aquele generalista, ele tende a não ter tanto espaço, aquele que vende de tudo um pouco, tende a não ter tanto espaço mais daqui para frente. E com essa pegada da digitalização, que é a grande transformação acelerada que nós estamos vivendo, aquele com perfil mais analógico, mais resistente ao uso das ferramentas e do que a tecnologia proporciona, ele está fadado à extinção. Com absoluta certeza, esse indivíduo que levar o trabalho dele comoditizado, quer dizer, o trabalho de venda como apenas um agente de ir lá e fazer um pedido e imputar esse pedido no sistema e depois vir de novo e fazer aquela negociação básica de preço, esse pacote de serviço básico dá ao vendedor um perfil de commodity. É como se o trabalho dele fosse uma commodity. Para a gente fazer um paralelo com outras áreas para ficar mais claro o raciocínio. Já que o nosso tempo aqui é só de 1 hora. Gostaria eu que fosse 5 horas, porque o tema é rico. Mas a gente entende que não tem jeito. Bom, então, na construção desse raciocínio, o vendedor precisa sair desse lugar comum. O trabalho dele não pode mais ser uma commodity.
ele tem que ser um indivíduo que ofereça algo mais. Eu vou compartilhar um exemplo que eu tive de uma representante querida nossa, e ela me falou, Júnior, eu recentemente, ela é uma vendedora da divisão de limpeza nossa, e ela falou, ó, e aí vende também alguma coisa de higiene pessoal e cosmética. Ela falou, ó, eu fiz, por necessidade do meu cabelo, eu tive que procurar um personal, e ela usou o termo personal para cuidar do meu cabelo. Nessa de procurar o personal, Júnior, eu acabei ganhando muito conhecimento técnico. O que eu estou fazendo? Eu estou indo para dentro da loja dos meus clientes, eu estou indo para dentro da área de perfumaria dos meus clientes e estou oferecendo gratuitamente para ele uma avaliação de mix da perfumaria dele. Eu estou ali disponibilizando para ele um serviço além daquele que eu faço, que é necessariamente ou exclusivamente, como seria no passado, de vender algo a ele. É consultivo. Né? Claro. Então, inevitavelmente, nós teremos uma mudança nessa base de relação. O vendedor, efetivamente, nós não vamos mais discutir o técnico dele como homem de venda, né? Como apenas um agente de venda, mas um agente consultivo. Um indivíduo capaz de proporcionar àquele que é o seu cliente, né? Uma gama de informação, uma gama de soluções para atender a quem? Ao consumidor final dele, a demanda desse consumidor final dele. Né? Então, inevitavelmente, o vendedor do atacado, da distribuição, o vendedor Queria mandar um abraço aí para o pessoal da Desmelo, do Pará, está nos assistindo. Um beijo enorme, queridos, amigos de muitos anos. Pessoal fera. Fera, só tem graças ao meu bom Deus. Ô, Diego, eu falo que eu sou um homem tão abençoado por Deus que ele colocou no meu caminho pessoas melhores do que eu. Então, meu trabalho sempre foi mais fácil, viu, Diego? Eu tive esse prazer de sempre transacionar com profissionais que sempre entraram na minha vida e deixaram grandes experiências. Bom, mas voltando ao nosso tema. Então, essa reinvenção, ela é fato, né? A pandemia veio só acelerar. Parte dessa reinvenção está também na necessidade de conhecer muito bem os assuntos que está vivenciando. Conhecer muito bem o mix, conhecer muito bem o cliente, conhecer muito bem o segmento. Vocês têm que conhecer muito, tem que estudar muito. E eu falei aqui rasamente do básico de venda, né? Hoje eu já entendo por básico de venda conhecer o seu cliente, conhecer do produto que você vende, isso é básico, na linguagem de rua. Isso é arroz com feijão, isso não tem mais o que discutir. Né? As técnicas de abordagem, um bom aparelhamento físico, né? A estampa do vendedor, isso não discute mais. Nós vamos começar a discutir outras coisas agora. É começar a entender como pensa realmente o consumidor do meu cliente, né? Aquele cara que realmente vai lá no supermercado buscar o meu produto. Eu preciso entender como é que esse indivíduo pensa. Porque aí eu começo a entrar no negócio do meu varejo, do varejo que eu atendo, seja ela uma farmácia, seja ela uma drogaria, seja um supermercado, uma padaria. Eu começo a entender para que eu possa oferecer sugestões. Eu já participei de situações em que, em algum momento, eu pude oferecer algumas soluções para o cliente que eu não tinha em mãos. Claro, sim. Né? Mas eu fiz questão de, na abordagem, falar, eu acredito que o senhor precisa desenvolver essa categoria dentro da sua loja, porque é uma categoria que cresce. Aí eu levei elementos consultivos para ele, falou, deixa eu abordar com o senhor algumas coisas a respeito dessa categoria. Quer dizer, naquele momento, efetivamente, eu me vendo como profissional para ele, como alguém que tem uma postura que quer agregar no negócio dele. Eu saio daquele foco inicial de que eu estou argumentando sempre para vender o que eu tenho. Né? Então, é uma relação muito... Ela é muito mais de troca-troca de verdade, né? De toma lá, dá cá, de ganha-ganha. O que muda essencialmente é esse pensamento, né? Focado no consumidor daquele cliente. Não exatamente no que aquele cliente está precisando, mas sim o que o consumidor está precisando, está pedindo ali no ponto de venda. Exatamente, Diego. E eu ainda eu me arrisco aqui, sem querer ser profeta do acontecido, né? Eu falo que essa pandemia
essa pandemia também ela vai gerar um monte de profetas do acontecido, porque tem tanta tese para explicar tudo. Eu tô vendo gente com característica com teses para explicar tudo. Então alguém vai sair certo na história, né? Então aqui eu não quero exercer a função de profeta do acontecido, mas eu quero fazer um exercício mental que, usando uma lógica, um racional comercial, e aí Sim. acredito que nessa hora vale um pouquinho do meu, né, dos meus 28 anos dedicado. Eu comecei minha vida numa Kombi, vendendo sacaria de pano de chão. Então eu já passei por todas as fases da venda, eu vi grandes mudanças estruturais, eu vi o celular chegar na venda. Então existe uma linha de lógica que acaba por permear tudo isso. E aí eu faço sempre o exercício, que é a utilização do bom senso, né? E para esse trabalho consultivo, o bom senso nos mostra que o resultado imediato ele vai ser cada vez menor. Tá. Aquela visita ao cliente, especificamente para sair dali com um pedido na mão, ela vai ser diferente. Tá. Eu terei que efetivamente, um beijo para a Alessandra, minha querida, minha braço direito, estou vendo ela aí, Ale Moura. Um beijo, meu amorzão. Um beijo, Ale. Obrigado por todo o apoio que você me dá. Bom, e aí... Para não fugir o raciocínio, você acha que esse eu vou pedido buscar. imediato no seu Ele segmento... vai começar, você vai começar a visitar o mesmo cliente 2, 3 vezes antes efetivamente de efetivar o pedido. Porque a sua posição dentro da loja vai ter que se envolver em outras atividades. Tá. A atividade consultiva, a de verificação de estoque, precificação, é um trabalho que o vendedor do atacado, o vendedor da distribuição precisa preocupar, né? Como é que o meu cliente precifica o que eu vendi para ele? Está dentro de algo aceitável, que o mercado entende como um preço vendedor, né? Tá. Então, acredito que na linha do bom senso, nós vamos ter que entender que a venda consultiva vai nos exigir mais visitas para que se faça um negócio. E essa visita não é necessariamente perdida, óbvio, ela é para a construção, inclusive, desse pedido. Gente, isso aqui é Juscelino Júnior, Junão, um dos maiores vendedores desse Brasil. Que orgulho ter aqui na live. Tem um monte de gente chegando. Ó. Quero mandar um alô para o pessoal da Rio Quality, ó. Atlas do Iguaçu, tá todo mundo aqui. Arco Foods, estou vendo aí, pessoal. Daqui a pouco eu faço uma live só para Arco Foods, só para o time comercial da Arco Foods. Vou terminar com o Junão e vou logar lá no nosso espaço. Um abraço aí para Fátima Criativa, da Criativa Planejada. Tem um monte de gente escrevendo aqui, um monte de gente fazendo perguntas. Um abraço aí para o Marinho, ó, que está sempre aqui comigo, Genival Bezerra, tá todo mundo aqui. Abraço grande para todos eles. Aqui embaixo, no rodapé, embaixo do Junão, tem um campo com um ponto de interrogação. Você precisa colocar sua pergunta ali, beleza? As perguntas que estiverem ali, eu vou sortear a primeira. A primeira pergunta que eu falar aqui para eu conversar com o Junão, eu vou mandar para casa da pessoa o meu mais recente livro, que é Os 7 Princípios da Venda. Vou mandar autografado. Tem que mandar para mim também, Diegão. Vou mandar, estou devendo, né? Vou passar um álcool em gel antes, um álcool 70 antes. Acepte gel, por favor. É isso, essa era a dica, essa era a deixa. Acepte gel. E vou mandar para a primeira pessoa cuja pergunta eu falar aqui. Hoje, Junão, é o seguinte, há 16 anos, 17 anos, eu sou um portador de boas práticas, de boas notícias, junto ao time de vendas, dos mais diversos segmentos, das mais diversas categorias. Eu tenho o privilégio de poder me relacionar com profissionais de vendas de vários setores há muito tempo. Há 10 anos atrás, 12 anos atrás, a gente já vinha com uma vibe, com uma ideia de fazer curso, treinamento online. Ainda não se sabia, era aquela época que se deve lembrar bem da chegada dos Palm Tops, né? Naquela longínqua época dos Palm Tops. Que eu não acreditei que eles funcionariam, viu? Eu sou da corrente que tinha que tirar o pedido e deixar a cópia para o cliente. Mas chegaram os Palms e olha onde é que a gente está hoje, né? Fato. Como é que foi a evolução. Naquela época, ninguém acreditava em treinamento online, coisas desse tipo. Aí, nesse ano passado,
a pedido da ADERJ, que é a Associação dos Distribuidores do Rio de Janeiro, encabeçado aí pelo Rodrigo, pelo Flávio, e pelo Mirson, pela Cristina e pelo presidente Joilson. A gente criou uma certificação chamada Certificação Profissional de Vendas. E tivemos a incrível experiência de certificar 500 profissionais de vendas na primeira turma, que durou 6 meses. Que maravilha! E esse projeto, não, deixa eu te falar disso, cara, porque esse projeto ele tinha 2 encontros, um para abrir e um para fechar, o resto era tudo online, com, sei lá, 30 e tantas aulas online. Você acredita que deu impacto, porque cada ação que a pessoa faz na plataforma, no treinamento, ganha um ponto. Então tem um ranking no final dos melhores vendedores do Rio de Janeiro. Sim. Assim, teve muita gente empatada, mesmo com todos os critérios de desempate, um monte em primeiro, um monte em segundo. E chegamos no final com 80 e poucos % daqueles 500 que começaram, terminando o curso, fazendo todas as aulas. O que eu quero dizer com isso? Houve já um movimento de transformação do profissional de vendas no que diz respeito a essa busca por conteúdo, por qualificação e por treinamento. Sim. Havia, e ainda há, muita resistência, muita gente que acredita que sabe de tudo. Tem representante comercial, tem vendedor que acha que é o próprio Deus do conhecimento. Né? Ele acha não, tem os que acham e tem os que têm certeza que são. E aí eu queria te perguntar, baseado nessa história de que há muita gente buscando qualificação, buscando crescer, se você acredita que esse trabalho de desenvolver o vendedor, desenvolver esse homem de venda que está na rua, essa mulher de venda que está na rua, é importante para as empresas saírem mais fortalecidas depois de uma situação extrema como essa que a gente está vivendo? Você acredita que é importante isso? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que isso é um caminho sem volta. E um pouco quando a gente olha o passado, mandar um abraço para o pessoal do merchandise lá da São Roque, lá de Feira de Santana. Um beijo para todo mundo. Um abraço, queridos. Então, eu acredito que um pouco daquela baixa adesão, baixa aderência que existia nos primórdios dos cursos online, era também, e acredito que boa parte, por culpa daquele que era o receptor da informação. Ele não estava disciplinado. Ele não, de alguma forma, ele desconectava um plug por achar que estava no ambiente virtual, aquilo era menos, e nós sabemos que não é. Ninguém precisa te contar uma história de um livro para que você entenda como ela acontece. Quando você lê um livro, não precisa do autor estar ali na sua presença te contando. Se você tiver adesão à ideia, você vai assimilar, você vai guardar aquilo talvez pela vida inteira. Eu acredito que no ambiente virtual, inevitavelmente, nós descobrimos agora de maneira definitiva essas ferramentas maravilhosas que são a utilização dos canais que existem. Seja esse que nós utilizamos, Zoom, seja o nome que for, mas funciona muito. E o receptor de hoje precisa entender que se ele, ao sentar diante de uma câmera, de um vídeo, e estiver recebendo conteúdo, ele precisa entender que se ele não abrir o coração dele para receber aquilo de verdade, ele vai ficar para trás. Claro. Ele vai ficar e vai ficar distante. Por quê? Porque há pessoas aí que já estão nesse caminho, já estão em busca de conteúdo. Eu tenho vendedores que trabalham conosco que fazem desde curso de inglês até de mecânica via online. Eu acho que ele pode fazer, ele tem que fazer curso de qualquer que seja o assunto para ampliar os horizontes, né? Perfeito, para ampliar os horizontes. E no nosso universo, vendas, ele comercial, e aí vale também para a turma do administrativo, do financeiro, né? Eu acredito que isso é um caminho sem volta, Diego. Fica aqui meu desafio a você, que é um profissional ligado a isso, de preparar mais cursos nessa linha. E eu estou aqui para... E detalhe, eu tenho um compromisso com Deus, se me permite aqui abrir um parêntese para falar disso. Por favor. Claro. Eu tenho um compromisso com Deus de devolver tudo aquilo que alguém um dia teve o carinho e o cuidado de me trazer em termos de conhecimento, de experiência, de expertise. Então, é muito comum os amigos, os atacadistas, me chamarem para ir falar para as equipes de venda e eu faço isso gratuitamente. Eu faço questão de fazer isso. Por quê? Porque um dia eu fui o pior vendedor da minha turma. Eu fui o cara mais despreparado da minha turma.
Eu fui o vendedor pior em performance da minha turma. Eu era o cara que não administrava e não sabia usar da minha oratória. Eu era um cara extremamente envergonhado. E hoje eu tenho um domínio para fazer isso. Por quê? Porque eu quis aprender. Eu quis me desenvolver naquela área. E eu falei naquele dia que nós tivemos a primeira conversa, falei, eu acho que é chegado o momento de encorajar as pessoas. Sim. Nós precisamos nos encorajar uns aos outros, com os exemplos que temos, com as histórias de enfrentar as dificuldades, as transformações. Vou dar uma notícia para os pessimistas. Essa pandemia não vai ser o último problema que nós vamos passar. Virão outras, não talvez, se Deus Nosso Senhor, que não seja de uma não pandemia, tão graves, outras não crises, tão loucas, mas virão outras transformações tão profundas. As transformações são profundas, porém, em algum momento elas vêm de maneira mais suave. Olha como entrou o aparelho, o telefone celular na nossa vida, em vendas. Hoje, hoje não se vive sem, né? Não, eu, Juscelino Júnior, fui várias vezes à rodoviária à noite, na sexta-feira, buscar o malote, no sábado, buscar o malote que trazia a tabela de vendas que nós iríamos trabalhar na semana seguinte. Meu irmão, eu sou um profissional relativamente novo, eu tenho 45 anos de idade. Eu vivi isso. E aí o cara está com medo de transformação. Meu amigo, ela vai continuar acontecendo. Né? E cada vez mais acelerada, né? E cada vez mais rápido. Quando a gente menos vê, já chega uma tecnologia nova, um aplicativo novo. Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu falo muito para a minha equipe, falo, pessoal, nós não podemos nos fiar apenas na relação ou na boa relação que você tem com o seu cliente. Isso é fundamental. Você ter uma boa relação, você ter uma relação até mesmo de amizade com o seu cliente é importante. Né? Mas não é isso que decide a venda. Quem te compra não é o amigo, é o cliente. E como cliente, ele vai avaliar a sua performance como homem de venda. É preciso reciclar, é preciso buscar o conhecimento eletrônico. O conhecimento tem que ser buscado onde ele estiver, não importa de que forma. Essa é a grande diferença do cara que fica para trás do que vai para frente. Né? Do que sai na frente. O conhecimento, buscar o conhecimento. Até antes do conhecimento, viu, Diego? Eu diria que é o ímpeto de buscar o conhecimento. Aquela inquietude, aquele eu querer buscar. Eu tenho falado muito de que não é um curso ou uma palestra que a gente tem que assistir. A gente tem que viver numa espécie de estágio de permanente aprendizado. Né? Ou seja, estou aprendendo sempre alguma coisa nova, não necessariamente fazendo um curso. É possível aprender com o cliente, com o concorrente, é possível aprender com o servente, né? Ou seja, manter o radar ligado para o aprendizado. Acho que esse é o conceito central dessa nova história, dessa nova jornada. E aí existe o conhecimento técnico que as pessoas têm de buscar junto às suas empresas, junto ao seu mercado, à sua categoria, e existe o conhecimento aberto, amplificado. Falaram aqui de procurem a FGV, que tem cursos grátis. Sim, é verdade. Até a Universidade de Harvard tem cursos grátis em português com certificado. Aí você imagina receber... Aí, tá vendo? Aí você imagina avaliar. Eu fiz parte da plataforma quando chegou a GS1. Um abraço para os amigos lá da GS1, parceiro nosso da Abad, pessoal muito... eu sou muito apaixonado com a GS1, muito. Eu participei da plataforma, fui piloto no início da plataforma de teste de Harvard. Espetáculo. Aprendi coisas magníficas. Está lá, gratuito. É fazer, se inscrever e participar. Claro. Está lá. E aí a pessoa fica lá, mas aonde eu vou buscar isso? Aonde... Não, está aí, está disponível. Ou é caro, não tenho acesso, não tenho tempo. Ou eu não tenho tempo, né? Camilinha, beijo, moço. As eternas muletas, as eternas justificativas que a gente cria para não avançar, para não fazer o que a gente sabe que precisa ser feito. Eu costumo chamar essas pessoas que não conseguem enxergar isso em forma de brincadeira, de almas sem luz, sabe? Aquela pessoa que rejeita a qualificação, que não está nem aí para treinamento, que não busca conteúdo. E acho que definitivamente, após o Covid-19, essas pessoas ou mudam ou ficam para trás, ou vão fazer outras coisas. Definitivamente virão... E eu digo, esse ímpeto de buscar é o primeiro passo. Eu vou buscar o comichão, primeiro, né? O comichão.
E aí eu falo o seguinte, mas eu não tenho esse comichão. Então tenha inteligência para entender que o mercado muda, o consumidor muda, o pensamento, o desejo do consumidor é diferente, ele gosta de experiências diferentes, as necessidades são outras. Então, se ainda que você não tenha efetivamente esse comichão por natureza, né, como se isso fosse um dom, se você não tem isso, tenha por inteligência. Por inteligência de perceber que o mercado é em permanente mudança, em permanente alteração, em permanente... ele vai exigir desses profissionais que transacionam nesse ambiente em permanente mudança comportamentos, posturas, técnicas, conhecimentos diferentes. E eu falo mais, eu conheço muito homem de venda, muito profissional de venda que vive do passado. Não, mas nós ganhamos o campeonato de 1930, amigo. Agora é 2020, bem-vindo, vamos para esse agora. O momento da venda é hoje. O que você tem feito para se transformar? O que você tem feito para se colocar diante desse novo mercado apto a atendê-lo, né? Apto a chegar lá e falo mais, ainda vou um pouquinho mais na frente, Diego, se você me permite. Eu falo mais. Aqueles que gostam de performance, eu digo que o cara que gosta de performar, ele não chega pronto para atender a demanda. Ele vai lá provocar novas experiências. Eu tive um caso no passado, um vendedor de perfumaria, ele passou a mão num prêmio que ganhou e comprou, sabe esses lavatórios de cabelo que a gente vê no salão de cabeleireiro? Ele comprou o X número daquilo ali e começou a levar para os clientes dele, e ele contratava no sábado uma cabeleireira, freelancer, que ele fazia um compra e aplique. A mulher chegava lá no supermercado do indivíduo, comprava o shampoo e a cabeleireira estava ali com um lavatório daquele aplicando na hora o creme. Saía dali com o cabelo já... Esse cara, ele é o cara que... Ele é o gerador. Esse é o cara que puxa a fila. Né? E conforme eu disse na linha de raciocínio, não existe uma receita de bolo. Então, se você gosta de performance, vá além. Vá buscar além daquilo que seu cliente te pede. Seja você a referência dentro do cliente. Né? Eu acho isso aí maravilhoso. Esse camarada é excepcional, mas ele é, infelizmente, uma minoria. A maioria se posiciona com o pensamento, né? Se posiciona com o pensamento de que isso não é responsabilidade dele, sim da empresa. Exatamente. Ele não se doa, ele não investe naquela diferença, naquela experiência diferente e acaba ficando para trás, né? Exatamente. E ele deixa de assumir uma posição que ele acredita que é do outro. Né? Naquela hora, ele está deixando de ganhar. E aí me permita usar o termo ganhar, porque ganhar é muito mais do que receber financeiramente. Ele está ganhando a confiança do cliente dele, ele está ganhando espaço no ponto de venda, ele está ganhando na consciência do cliente dele, que ele é um cara que postula soluções diferentes para trazer venda nova, dinheiro novo para o negócio. Hoje eu falava uma outra coisa tão simples para uma equipe de manhã nossa. Eu falava, pessoal, nós não podemos mais ir para o campo sem treinar uma boa apresentação, é treinar. E aí eu fazia uma alusão simples para os esportes. Né? Quantos profissionais do esporte que nós conhecemos, que o cara já tem lá o seu 1 bilhão de financeiro na mão, mas o cara acorda todos os dias, 7 horas da manhã, para treinar. Ele vai treinar, bater falta, ele vai treinar, correr, ele vai treinar para jogar 2 vezes por semana. E às vezes em vendas, o vendedor não treina. E aí eu quero mandar um beijo para minha esposa Renata, que sempre foi minha cobaia, minha parceira, minha incentivadora, mulher da minha vida. A Renata, quantas vezes eu já coloquei a Renata numa mesa de almoço, falei, meu amor, me ouve aí, eu estou pegando esse produto novo agora para vender, escuta os meus argumentos, por favor. Ouça a minha performance. Aonde é que você acredita que não está bom? O que você acha que eu falei? Quer dizer, nós vendedores não fazemos isso. Né? Muitas das vezes, raríssimas exceções, os homens do atacado distribuidor, então, aí é que quase zero. A gente não treina.
você não treina, você não olha, você não para olhar para dentro. Espera aí, esse dom que Deus me deu de venda, eu sou um exemplo claro. Diego, eu vou falar para você uma verdade e você me abre espaço para isso aqui. Eu era o pior vendedor da minha sala. Sei. E você sabe o que eu tive de diferente ao longo Me desse tempo? conta, me fala, Junão. Consciência. Consciência de que eu não era bom, consciência de que eu precisava Uhum. melhorar, consciência de que aquilo que estava acontecendo não era permanente, consciência de que aquilo pudesse parar a minha vida. Então, a partir da consciência, eu falei, não, eu decidi me tornar um profissional diferente daquele que eu era. Então, eu acho que ter consciência que a nossa profissão exige posturas diferentes, técnicas diferentes. O que se fazia ontem deu certo, hoje já não dá mais. Boa parte do que vai ser certo daqui a 5, 3, 6 meses, ninguém inventou ainda. De repente... Sim. Só a possibilidade de ser o cara daqui a pouco. Né? E isso tudo, Diego, vem primeiro do primeiro ato, a consciência. Então, nós vendedores, Sim. nós homens de venda, nós do comercial, precisamos ter consciência verdadeiramente que nunca se fez tão necessário. E aí não é pelo Covid, não é... Eu disse, o Covid, a pandemia, foi um acelerador dessas mudanças. Todas essas mudanças de perfil de consumo, de relacionamento, todas essas mudanças, elas já estavam por acontecer. Então, o meu alerta, tenhamos consciência, como homens de venda, que por mais que você é um cara que bata a meta todo mês, você no último ano ganhou todos os prêmios dentro da sua empresa, tenha consciência de que o mercado vai mudar. Quanto do seu tempo você tem dedicado para construir o vendedor que vai ter que nascer daqui a um ano? Essa é uma outra pergunta muito dura que eu me faço. Qual Junão terá que existir daqui a um ano? Lá dentro da Bad eu faço, todos que me ouvem lá sabem disso. Junão fala assim, pessoal, onde é que os nossos negócios vão estar daqui a 10 anos? O que é que nós vamos ter? Que tipo de comportamento, que tipo de postura, que tipo de depósito, que tipo de tecnologia? E o atacado distribuidor, nessa hora, precisa ser protagonista. Nós fomos, em grande parte da nossa história, uma classe, um segmento que recebe o que o pessoal lá de não sei de onde criou, inventou. Não, nós temos que ser protagonista. Nós temos que ser protagonista. E o vendedor não é diferente. O protagonismo das mudanças é nosso. Não tem curso de vendedor, faculdade, me perdoe. Não tem curso para fazer o cara aprender a argumentar. Tem noções básicas para isso, tem cursos excelentes com noções Mas básicas. depende essencialmente da pessoa, né? Esse comportamento vendedor é do ser humano, que pode ser despertado, mas depende dele. Depende dele ter essa consciência que você está falando, né? Consciência. Essa consciência. Consciência, né? E se eu puder deixar uma fala assim, incisiva, aguda, mas respeitosa no sentido de provocar nas pessoas aquilo que eu acho que precisa ser provocado. Eu acho que todo vendedor tem que acordar de manhã, antes de falar que eu vou para a rua vender, ele tem que pensar assim, que vendedor eu terei que ser daqui a um ano? Onde é que eu quero estar como vendedor daqui a um ano? Né? E aí o cara falou, não, mas muitas palestras ao longo da vida, muito treinamento com o vendedor, um dia ele falou, não, Junão, larga a mão de ser bobo, eu não vou, eu estou formando em contabilidade. Falar em contabilidade, um abraço para o Leozinho, meu irmão, meu amigo de infância. Eu estou formando em contabilidade, daqui a um ano eu vou ser contador. Eu falei, se prepara para ser um vendedor do seu serviço, do seu escritório, do seu currículo. Você vai ter que vender alguma coisa, meu irmão. Claro. Né? Claro. Eu não conheço, ainda que utilizem de nomenclaturas diferentes, mas eu não conheço nenhum que seja o produto, nenhum que seja, que tenha, obrigatoriamente, que não tenha passado pelas mãos de um vendedor. Tem que ter passado pelas mãos de um profissional de venda. Em algum momento ou de alguma forma. Então, a pergunta que tem que nascer na nossa mente todo dia. Que homem de venda eu quero ser daqui a um ano? Que Junão vai ter que nascer
vai ter que ser gerado. E eu gosto do termo nascer, porque aí vem com toda a analogia do nascimento do ser humano. Ele tem que ser gerado, ele tem que ser alimentado, ele tem que ser nutrido, para ser concebido. Isso não é um passe de mágica. O sujeito não vai se transformar porque foi lá e viu uma bela palestra de um palestrante motivacional. Não, ele vai ter que colocar conteúdo, ele vai ter que colocar tijolinho na parede, nessa construção permanente, para que ele entenda que tem a condição de nascer um novo profissional daqui a um ano. Ah, mas eu estou muito bem, eu estou ganhando muito, eu estou aqui já batendo as minhas metas, eu já fiz todas as viagens, né? Tem uns vendedores que já vêm depois do bate-papo. Oh, mas eu ganhei todas aqui, rapaz, já tem 5 anos. Falei, amigão, o que eu estou falando não é sobre o que você ganhou, é sobre o que você vai ter que ganhar. O que você vai ter que ganhar? Em que campo você vai jogar agora? Né? Em que campo? Qual é o campo que nós vamos jogar? Vamos jogar o que agora? Né? E essa mudança está aí na porta. Junão, tem um monte de pergunta aqui. Vou escolher uma da Aline para abrir aqui. A Aline Veiga falou aqui, ó. A transformação digital é um caminho sem volta. Como você vê o relacionamento entre o vendedor e o cliente nesse novo mundo? E a Aline ganhou o livro 7 Princípios da Venda. Vou mandar autografado. Quando terminarmos aqui a live, vem no meu direct. Manda teu endereço, manda teu e-mail, manda teu telefone que eu vou mandar esse livro autografado para você. Como é que você vê, Junão? A transformação digital é sem volta? Como é que você vê esse relacionamento do vendedor e o cliente nessa nova era? Opa! Agora eu acho que caiu o Junão, hein? O que vocês acham? Opa! Está ouvindo bem aí? Agora sim. Beleza. Agora voltou. Agora sim, voltou? agora sim. Tá vendo bem aí? Sim, perfeito. Vamos nessa. E o meu sinal aqui está perfeito, continua 100%. Voltou, estou vendo então, agora. Diego, perfeito. Ô, Diego, beleza. Obrigado pela pergunta. Grande ferramenta para o vendedor do atacado, da distribuição, seja ele que for, ela é uma grande aliada do bom profissional de venda. A transformação digital oferece para o bom profissional uma série de recursos que possibilita ele melhorar a acuricidade da venda. Né? Você imagina, vou voltar um pouco, vamos construir um raciocínio a partir da atuação mesmo lá no ponto de venda. Eu antigamente chegava no cliente, num pequeno varejo, e precisava contar o estoque dele. Eu precisava ir lá contar. Hoje você tem uma infinidade de ferramentas que talvez o estoque seja uma relação passa inevitavelmente por ser substituído. Né? Vai vir aí ferramentas agora, cada vez mais, que o vendedor vai deixar de transacionar, porque o meu cliente vai ser atendido direto pelo e-commerce. Bom, a transformação digital nesse aspecto apenas desloca, na minha visão, nas minhas teorias e na minha prática. Ela desloca o vendedor. Ele talvez vai sair do centro, efetivamente, do pedido, para ser um vendedor mais consultivo, para ser um vendedor mais de chão de loja, né? Um vendedor que vai estar ali, talvez, no sábado, visitando a loja do cliente para saber se ela está bem reposta, para saber se os produtos da empresa dele já estão todos bem expostos, bem precificados. Eu já vi consultores fazer diferente. Quando é um produto novo... Ser o personal, né? Ser o personal. Efetivamente. Ele vai para dentro da loja, ou seja, você vai deslocar o seu posicionamento de ser aquele vendedor que fazia o básico, olha lá, hein? Tirar o pedido, colocar no sistema, isso está sendo automatizado. Nós vamos ter que nos colocar como um ente consultivo. O que a máquina não tem capacidade de fazer? Sim. Uma avaliação da gôndola do nosso cliente, uma sugestão de produto a partir da demanda do cliente do nosso cliente. Falou, senhor Antônio, o senhor está numa região aqui onde as pessoas têm, o IBGE me mostra, tem um público aqui que consome público A. E eu tenho produto que tem essa pegada de público A, eu quero sugerir. Ou seja, aqui um exemplo simples, mas é neste sentido que nós vamos ter que caminhar como profissional de venda. Se nós não deslocarmos
a nossa função daquela premissa básica de que eu vou lá, eu anoto o pedido, ou eu ponho o pedido do Paulo e envio, ou eu vou lá, sento numa sala de cotação, ele pergunta, eu levanto a mão e dou meu preço. Se nós não deslocarmos a nossa postura, nosso preparo para um outro centro de atenção que não esse, essa parte vai ser automatizada, é fato. Sim. Sim. Em algum momento. Em que tempo? X. Agora, um vendedor consultivo, um vendedor que vai dizer para o seu Antônio lá do supermercado, seu Antônio, há um crescimento de venda agora através do e-commerce de tintura para cabelo azul, porque tem uma onda mundial de cabelo azul, na gôndola do senhor não tem, eu quero colocar 3 unidades dessa. A pegada vai ser essa, meu irmão. Ou que seja lá o meu médico, o meu personal trainer, que não deixa de ser um vendedor, fala, Júnior, tá aqui uma sugestão, eu estou vendo que você tem um probleminha assim, seu pálpebra está caída, já que você veio para consertar a orelha, vamos fazer É consultivo. Se nós não entendermos desta maneira, realmente nós vamos ser suprimidos. Mas pegando carona nesse contexto, aí no tratamento específico da venda, o processo será mais remoto, mais home office, mais à distância, ou tete a tete, o olho no olho, o aperto de mão, o calor humano, ele ainda vai ser importante. Eu entendi bem sua colocação sobre analisar a loja e ser um personal da loja do cliente, mas e na relação com o cliente, com o comprador, com o dono da loja? Eu vejo que você vai discutir com ele. Você vai estar. Eu estou te ouvindo mal, Junão. Eu não estou te ouvindo bem. Me avisa aí, gente. Está travando, Junão? O que vocês acham? Tenho ainda 11... Estou te ouvindo mal. Travando. Está travando. Talvez a internet aí de onde você está esteja sendo utilizado por outras pessoas. De repente está consumindo a banda. Talvez seja isso. Já aconteceu comigo. Dá uma olhada. Vai mandando pergunta, a gente ainda tem alguns minutos aqui. Manda pergunta que eu quero fazer perguntas aqui para o Junão, um dos maiores vendedores desse Brasil. Eu vou tirar o Junão do ar e vou colocar de novo nessa reta final, beleza? Diego, tá me vendo melhor agora? Oi, agora tô te vendo. Beleza, eu fiz uma troca de rede aqui. Nós tivemos uma chuva agora à tarde em Belo Horizonte, não que isso tenha acontecido algo, mas pode ter acontecido. Eu estou vendo que pode ser, porque eu fiz vários testes hoje à tarde, fiz outras lives sem nenhum problema de travar. Bom, mas é sempre assim, né? Tranquilo. Como diz o nosso amigo Faustão, ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Mas aí esse carinho, essa consultoria, esse processo consultivo, ele vai se tornar, vai ser o calor humano daqui para frente e às vezes, eventualmente, pode não ter um atendimento pessoal, fisicamente com o cliente, mas pode ser vídeo, pode ser zap, é esse o caminho? Eu acho que é esse o caminho, mas uma coisa não suprime a outra. Sim, tá. Né? E é por isso que eu disse para você que eu acho que nessa relação que vai inevitavelmente se construirá nos próximos anos, de novo, não por causa do Covid, o Covid foi só um acelerador disso, tá. As minhas visitas ao meu cliente, elas terão finalidades distintas. Tá. Né? Talvez aquela parte básica do abastecimento, de tirar o pedido, de colocar no sistema, eu possa fazer isso cada vez mais via sem sombra de dúvidas, via meios eletrônicos, seja ele qual for, uma reunião virtual. Mas aí entra o que eu digo. Uma visita à loja, uma visita aonde as coisas realmente acontecem, isso nunca vai poder deixar de existir. Tá. É dali o tete a tete, o calor humano, não será substituído. Não. Eu acho até, usando aí as analogias dos grandes escritores da época, e pegando aí um Homo Deus, que é um título que está muito em... Sim. Eu até super acredito recomendo, estou lendo.
Eu já li todos os 3 livros dele. Eu acho até que nós vamos ter isso num futuro muito, muito remoto, 60, 70 anos. Talvez que as transações serão basicamente eletrônicas, mas eu acredito, apoio, e se você me pedir assim, Júnior, me dê um conselho, não abra mão de visitar o seu cliente. E aí eu falo, saia do centro da operação de venda. Se você tem um e-commerce ou se ele já está comprando pelo e-commerce, maravilha. Faça a venda consultiva. Vá até ele para você fazer uma avaliação do abastecimento. Vá até ele, que seja para você falar para ele, vou tomar um café. Não se permita fazer diferente. O humano vai ser sempre humano. Eu quero facilidade, eu quero tudo, mas eu quero conversar com alguém, eu quero ter alguém que me ouça, eu quero um belo dia da vida que eu lá briguei com o meu filho, eu quero desabafar. E essa parte, o ser humano vai ser substituído. Por quê? Porque lá do outro lado ainda vai continuar existindo um ser humano. Ele vai facilitar essa virtualidade, essa eletronicidade, se me permite um termo aqui, bom, muito bom. Eu digo que isso tudo vai facilitar as transações. Nós não podemos entender como profissionais de venda como alguém que somos comoditizados. Se você for fazer algo que a máquina pode fazer por você, você vai ser substituído. Seu perfil é de fazer o que a máquina faz, meu irmão, já começa a fazer outra coisa, já começa a se reprogramar, porque vai ser aí substituído. Que está o conceito. Acho que aí tem uma relíquia. Se o que eu estou fazendo nesse momento, a máquina pode fazer, esquece. É aí que está o sinal. Independente do cargo, né? Independente do campo de atuação, se a máquina me substitui, estou lascado. Né? Vou ter que me inventar nesse momento. Agora aqui, reta final, Junão, você vê venda como um comportamento ou como um dom? A pessoa nasce vendedora ou ela aprende a ser vendedora? Se eu dependesse disso, eu estava morto de fome, viu? Porque eu fui uma criança muito assim, caladinha, muito, sabe? Né? Quem conviveu comigo sabe disso, assim. A Daniela, minha irmã, que era minha irmã, abaixo de mim, me batia, para você ter uma ideia. Eu tomava cada cor da Dani, né? Porque eu era uma criança assim, mais caladinha. Não tinha aquelas características básicas de expansivo, falar bem. Não. Assim, eu fui desenvolvendo. E mais do que isso, né? Eu falo que a necessidade é um motor do ser humano. Podem existir outros, mas é um motor. Eu fui atrás. E aí, de novo, eu leio algumas biografias, eu escuto, às vezes, algumas palestras de grandes homens, e eles falam, mas eu tinha um sonho que era de fazer. Não, eu nasci para sobreviver. O que eu fiz era instinto básico de sobrevivência. Então, aqui eu jamais vou assumir o papel de ser eu sou um idealizador. Então, eu falo para você que está me ouvindo aí, que você está num momento que não tem sonho, que você não sonhou com nada disso, mas transforma isso num grande sonho. Né? Isso é que é o legal do negócio. Eu tenho tanto amor hoje pelo que eu faço, tanto carinho, faço isso com tanta vontade, que isso se tornou o sonho da minha vida. Né? E Deus foi tão maravilhoso comigo que naquele primeiro momento da venda na minha história, ela veio através da necessidade. Eu precisava colocar dinheiro em casa, no bolso, né? Um jovem rapaz ainda, de pronta entrega, numa Kombi, sendo ali, era até envergonhado, meus amigos, você faz o quê? Sou consultor de venda, vendia numa Kombi, pano de chão, vassoura, rodo, entregava no supermercado. E, meu irmão, glória a Deus que tudo isso começou assim, porque isso me deu uma capacidade permanente de entender que tudo pode ser transformado. Não importa no momento. Todo mundo aí já pedindo uma outra live, porque o nosso tempo está terminando. E é claro que a gente vai fazer. O Junão vai participar dos meus programas de rádio. Vou fazer um monte de trabalho com o Junão, muito em breve. Junão, para a gente concluir, porque temos 3 minutos. Carla Noronha, beijo da Arcofoods, queridíssima lá no Rio. Beijo, meu bem. Ela é top. Daqui a 7 minutos eu estou com o time da Arcofoods numa nova live. Então, daqui a pouquinho, o time Arcofoods comigo. Ô, Junão, cara que está sofrendo muito nesse momento, que não está vendo saída, ou eventualmente que está desempregado, veio nessa onda aí das demissões, aquele que está olhando para a parede sem saber o que fazer.
que você diria para esse cara, Junão? Meu irmão, eu já vivi tempos piores. Toca, acredita no que você pode fazer, levanta daí, põe a sua vida nas mãos de Deus efetivamente, seja um cara do bem e entenda que você pode e vai fazer. Eu vou te dizer uma coisa, eu sempre fui muito afeiçoado à leitura e lá no início da minha vida era muito difícil você comprar um livro, né? Sim. E nem por isso eu deixei de construir na minha vida uma vida culta. Gostei disso e eu descobri as maneiras. Eu falo para você, procure, se qualifique, tenha persistência, entenda que tudo muda, e inclusive o momento que você está vivendo. Se você está em um momento de dificuldade, meu irmão, vai mudar. Eu passei momentos muito mais difíceis. Você vai falar assim, mas você não sabe que eu estou aqui com necessidade de comer. E você Sim. sabe se eu já não passei por isso, meu irmão? Eu me transformei a partir da necessidade. O momento, vou te falar um negócio, não tem motor mais forte, não tem propulsão mais verdadeira do que a necessidade. O momento do ser humano agora, em todas as espécies de profissão, é de transformação. É necessário que se transforme. Utilize isso como uma mola de propulsão. Tamo junto, Diego. Obrigado. Gente, isso aí é Junão. Isso aqui foi uma mentoria, uma aula de vida, de venda e de vida. Eu anunciei essa live como o antídoto para a crise é saber vender. Mas eu poderia ir mais amplo, poderia ser mais amplo. O antídoto da crise é saber vender e ser do bem e querer avançar e querer construir e olhar lá para frente, olhar para o horizonte. Esse foi Juscelino Júnior, o grande craque. Vou fazer outra live com o Junão logo, logo, e vou avisar a todos vocês. Obrigado, Junão. Segura firme, cara. Tamo juntos. Diegão, minha internet, eu acho que de novo deu problema aqui. Não estou te ouvindo mais. Tá. Se em algum momento agora esse áudio chegar por aí... Agora tá. Agora é hora de mandar um abraço estamos à para todo mundo. disposição. Desculpa aí pelo problema técnico. Valeu. Tamo junto, gente. Segura a onda. Essa crise vai passar e a gente vai vencer.